Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Hoje eu vou prosseguir com a aula acerca da teoria geral do fato jurídico. Bom, a primeira parte eu defini e classifiquei o fato jurídico e agora nós vamos para a análise dos planos do fato jurídico. Ou seja, eu preciso analisar quando o fato social recebendo incidência, sofrendo a incidência da norma jurídica, ele se tornará então um fato jurídico, ingressando, portanto, no plano de existência do mundo jurídico, passando a existir juridicamente. É isso que nós analisamos no chamado plano de existência. Qual a ideia por trás do plano de existência, tá? Qual é a noção acerca do plano de existência? Plano de existência significa nascimento do fato jurídico decorrente da incidência da norma jurídica, e poderíamos dizer do fato hipotético, sobre o fato social. Ponto. Daí nasceria para nós o que nós consideraríamos o fato jurídico. Tá? Para que um fato jurídico possa, portanto, existir para o direito, eu preciso que ele atenda ou contemple alguns elementos. Tá? É o que nós chamaríamos de elementos do fato jurídico, ou elementos de existência. O que é que são esses elementos de existência? São os chamados pressupostos para que o fato jurídico exista. Ora, quando eu tenho uma determinada norma prevendo um fato hipotético, esse fato hipotético ele pressupõe a reunião de alguns elementos para que ele se caracterize, ou seja, para que eu possa dizer que esse fato hipotético equivale a um determinado fato social ocorrido no tempo e no espaço. Exemplifique para ficar mais claro. Claro, pois não. Vamos pegar aqui uma situação, dois exemplos mais simples. Casamento. O casamento é definido em lei, diz, né, o artigo 1524, que ocorre o casamento, ou celebra-se o casamento, eu não lembro qual a expressão que ele usa, quando o homem e a mulher, na presença do juiz, manifestam, declaram sua vontade de casar-se, de contrair matrimônio, e o juiz os declara casados. Então, claro que isso já mudou, ok? Hoje em dia se admite o casamento homoafetivo, por isso que eu particularmente já havia feito a ressalva de que a incidência não pode ser trabalhada apenas com silogismo puro do fato hipotético. Mas como aqui o objeto não é analisar a hermenêutica, a aplicação do direito, e sim o fato jurídico, eu vou trabalhar com essa ideia base. Se a gente pegar estritamente a definição de casamento presente no artigo 1524 do Código Civil, nós teremos então a existência de alguns elementos pressupostos. Quais são? Primeiro, ele fala, preciso que o homem e a mulher, então nós temos aí o elemento da diversidade de gêneros, um homem e uma mulher. Precisamos da presença do juiz, então precisamos de um juiz. Tá? Precisa da declaração, que eles declarem a sua intenção, ou seja, a vontade manifesta, a manifestação de vontade de contrair matrimônio. E precisamos que o juiz os declare casados. Então, se antes do juiz fazer a declaração formal de que estão casados, como normalmente o padre faz na igreja, não é? Bom, enfim, que estão casados e sofrem um mal súbito, aquele casamento não se realizou. Entenda, não é que o casamento é inválido, o casamento inexiste.
Se eu fizer um casamento com grande pompa e chamar um xamã, xamã, me perdoe, xamã é coisa de americano. Chamar um pajé, né? Chamar um ancião do templo, de um, do salão de um reino qualquer, da Testemunha de Jeová. Como eles não têm a legitimidade, o que eu não vou entrar no mérito agora, mas o direito, o ordenamento brasileiro não lhes reconhece a autoridade, como reconhece aos padres católicos, de substituir o juiz e celebrar um casamento com viés não apenas religioso, mas jurídico civil. Se eu me casar perante qualquer pessoa que não seja um juiz, ou no caso um padre, que né, o direito admite, esse casamento não é nulo. Não tem um problema de validade. Ele sequer existe. Para o direito, nunca houve casamento. Houve uma celebração, houve o que é que seja, mas não houve casamento. Ok? Então, esse fato nunca nasceu. Esse fato jurídico, chamado casamento, nunca nasceu. Tá? A mesma coisa com o ato ilícito. O ato ilícito civil, conforme o artigo 186, pressupõe uma conduta dolosa ou culposa que cause dano a outrem. Então eu preciso de uma ação, tá? Comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, e um dano para ter o chamado ato ilícito e desse ato ilícito decorrer o direito de indenizar. Então imagine que eu dolosamente pratico um ato na tentativa de injuriar uma pessoa, ou pratico um ato na tentativa de humilhá-la, mas ela não se sente humilhada, a honra dela não é atingida, ou seja, eu não consigo alcançar o meu intento, que é causar um dano àquela pessoa. Não existindo dano, entenda, não é que houve um ato ilícito que não se completou. Não houve ato ilícito civil para o direito. Se na esfera penal isso é tentativa de cometimento de crime de injúria, difamação, são outros 500 e eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou penalista. Mas na esfera civil, o ato ilícito sequer existiu. Ok? Então, eu peço atenção apenas para que, quando nós falarmos de pressupostos, nós sempre estamos falando de pressupostos de existência, na seara do direito em geral. É uma exceção aí no direito processual, ok? Que fala de pressupostos processuais. Mas, tirando essa exceção do direito processual, toda vez que nós falamos de pressupostos, nós estamos pensando em pressupostos de existência, tá? E aí, quando nós analisamos a existência de um fato jurídico, nós nos perguntamos quais são as espécies sujeitas à análise de existência simples. Todas as espécies de fato jurídico. Todas. Vamos pensar aqui. Fato jurídico em sentido estrito, stricto sensu, decurso do tempo, maioridade, aquisição de maioridade. Imagine que você, né, não adquiriu a maioridade ainda porque você tem 17 anos. Então me perdoe. Um dos elementos ou pressupostos para a existência do fato jurídico, a capacidade, não está presente. Não está presente. Portanto, não ocorreu o fato jurídico a aquisição da capacidade ou tornar-se maior. Você nunca se tornou maior. Por quê? Porque não decorreu o tempo. Tá? Então, obviamente isso vale para uma compra e venda, para qualquer bem. Imagine que eu tenha uma compra e venda, e isso é muito interessante. Atenção para isso. Se eu faço um contrato no qual eu, Leandro, coloco lá no contrato que estou celebrando com Francisco um contrato de compra e venda, falsifico a assinatura dele, ele completamente alheio a esse contrato. Entenda que esse contrato não é nulo. Esse contrato é inexistente, porque eu disse na última aula, na primeira parte da teoria do fato jurídico, quando eu classifiquei as espécies de fato jurídico,
que para existir o contrato, esse contrato precisa de duas vontades. No momento em que eu fraudo a vontade da outra parte e ela sequer sabe que esse contrato existe, na verdade eu tenho apenas uma vontade, e com uma vontade não existe contrato. Então esse contrato é inexistente e não nulo, tá? Muita atenção para isso. O outro plano, que é o plano de existência, na verdade, então, é basicamente analisar se houve ou não incidência. Porque uma vez reunidos todos os pressupostos de existência, ou os elementos de existência, é porque vai incidir aquela norma jurídica, aquele fato hipotético sobre o fato social, fazendo surgir o fato jurídico. Seja esse fato jurídico um fato jurídico estricto sensu, seja um ato fato jurídico, seja um ato jurídico estricto sensu, ou um negócio jurídico, ou um ato ilícito, ok? Bom, para além disso, existe também o plano de validade. O que é a validade de um negócio jurídico ou de um fato jurídico? Eu gosto de dar a seguinte definição, de minha lavra, tá? A validade de um, entre aspas, fato jurídico, depois eu vou explicar porque eu estou colocando entre aspas, é a aptidão para gerar os efeitos pretendidos pelo agente, pelo sujeito praticante daquele ato. Então, um ato inválido seria, ou seja, que tem algum defeito no seu plano de validade, seria um ato que está inapto para gerar os efeitos pretendidos pelo agente ou sujeito. Por isso, cuidado. Nós temos atos nulos que geram sim efeitos, porém não os efeitos necessariamente desejados da forma desejada pelo agente praticante daquele ato, ok? Então a validade não está vinculada apenas com a produção de efeitos, e sim com a aptidão para gerar os efeitos pretendidos. Professor, por que você não fala logo se ele gera ou não gera os efeitos pretendidos pelo agente ou sujeito? Porque se ele vai efetivamente gerar, é uma análise que nós vamos fazer no plano de eficácia. No plano de validade, nós apenas avaliamos a aptidão para gerar esses efeitos. Se ele vai gerar mesmo, depende de outros elementos, conforme nós vamos analisar daqui a pouco. Portanto, quando vamos analisar então o plano de validade da norma, de um fato jurídico entre aspas, eu preciso analisar os elementos de validade. Esses elementos de validade são chamados de requisitos de validade, tá? Existem diversos requisitos de validade. Atenção! Em relação ao negócio jurídico, eu posso dizer que os principais estão elencados no artigo 104 do Código Civil, que diz: são requisitos de validade do negócio jurídico, embora nós possamos também ampliar essa ideia para o ato jurídico. São requisitos de validade: agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Deixe-me já fazer duas observações. Primeiro, estou usando aqui a palavra requisito para diferenciar de pressuposto. Na técnica jurídica mais acurada, conforme Ponte de Miranda, conforme Teixeira de Freitas, etc., a própria Orlando Gomes, para ficar mais recente, né,
A ideia de requisito nos reporta a análise do plano de validade. A ideia de pressuposto nos reporta ao plano de existência. Então, assim, nós temos que analisar, quando analisamos os requisitos, falamos em requisitos, sempre são requisitos de validade. E aí vem a minha crítica à redação do artigo 104 do Código Civil. Porque ele diz, é requisito de validade, agente capaz. Não, está incorreto. Por que isso? O agente é pressuposto de existência. Não existe negócio jurídico sem agente, sem sujeito. Alguém contratou com alguém, uma máquina, um robô contratou uma inteligência artificial. Não existe isso. Ainda que exista a inteligência artificial, para o direito isso não é admitido. Ok? Então o agente é pressuposto. A sua capacidade é que é requisito de validade. Então, o correto seria dizer não que é requisito de validade agente capaz, e sim capacidade do agente. Não objeto lícito, possível e determinado ou determinável. E sim a licitude, a possibilidade e a determinabilidade do objeto. Por que o objeto não é requisito de validade? Porque o objeto é pressuposto de existência. Sem objeto tem contrato? Tem negócio jurídico? Tem ato jurídico? Não existe, não tem. Ok? E a mesma coisa a forma não prescrita de defesa em lei. O que se está dizendo, e aí aqui a gente já consegue estabelecer uma coisa fundamental, que é, já no começo, no primeiro momento, eu já consigo estabelecer aqui a que serve a ideia de validade. Se a validade é a aptidão para gerar os efeitos pretendidos pelo agente ou sujeito, os requisitos de validade sempre estarão relacionados à preservação da vontade do agente. Porque se eu estou falando em efeitos pretendidos, eu vou estar falando em vontade. Se você pretende, você tem uma vontade, ok? Do agente ou do sujeito. Então, todos os requisitos de validade sempre buscarão preservar a vontade do sujeito na prática de um, entre aspas, fato jurídico. E aí é que fica muito claro, por quê? Discernimento, capacidade. Se o agente não for capaz, é porque ele não tem discernimento, ou não pode expressar sua vontade. Então, afeta a vontade dele, tá? Em algumas situações, via de regra, os negócios jurídicos têm forma livre, os atos não, né? Os atos jurídicos, estrito senso. Mas sempre a gente está pensando e correlacionando isso a uma coisa. A ideia de que, em alguns casos, pela importância do negócio celebrado, eu preciso manifestar essa vontade de uma maneira mais solene. E por isso eu exijo forma. Essa forma pode ser uma testemunha, essa forma pode ser uma escritura pública, ou seja, eu tenho que comparecer a um cartório para que o tabelião faça e reduza a termo a minha manifestação. Quando não houver essa necessidade ou alguma vedação, uma forma específica, eu posso fazer os contratos até de maneira oral, e às vezes nem oral, às vezes até gestual. É possível que os contratos sejam celebrados sem verbalização, tá? Basta eu gesticular. Você pega ônibus muitas vezes assim, não é verdade? Como é que você pega ônibus? Você faz sinal, o cobrador para, você pega, tira o dinheiro, dá para ele, puxa a cordinha, ele para, enfim. Se você for mal educado, nem bom dia você dá, tá? Muitas vezes você está de boca cheia, quer comprar alguma coisa, tal, você sinaliza esfregando o polegar no indicador para perguntar o dinheiro, a pessoa, né, se tiver qualquer problema, ela manifesta também, enfim, por meio das mãos, 5 reais, 3, levanta quantos dedos custa aquele bem que você quer comprar, você tira o dinheiro, paga, pega o bem e pronto, celebrou o contrato. Então isso é um detalhe importante. O objeto também, é óbvio que eu não posso, como é que eu posso preservar
eu enquanto de jurista, posso tentar preservar ou engendrar os efeitos pretendidos pelo agente. Se esses efeitos não são tão claros, se ele estabelece um objeto impossível, ora, objeto impossível, como por exemplo, eu quero comprar um bem que já é meu. Aí entra naquele exemplo que eu tinha dado. Eu quero comprar um bem que já é meu. Não posso. Não posso, é impossível. Como é que eu posso comprar um bem que é meu? Se o contrato de compra e venda tem por base a obrigação de um pagar o preço e o outro se obriga a transferir a propriedade do bem. Não é? Comprar um terreno na lua, comprar uma vaga no céu, comprar um perdão dos pecados, enfim. Né? Do mesmo modo, se eu quiser um objeto indeterminável, impossível. Eu posso até estabelecer critérios para a determinação do objeto a posteriori. Olha, os requisitos aqui, os critérios para definir quais são os bens que eu vou levar, que eu estou adquirindo, são esses. Né? Como alguém, por exemplo, que contrata e adquire, por exemplo, os direitos de uma obra a se fazer. Eu contrato de você sua obrigação de escrever um livro, enfim, eu compro um livro na sua mão e deixo a escolha para depois, tal. Né? Do mesmo modo, o direito às vezes exclui da vontade dos agentes, da liberdade volitiva dos sujeitos, alguns elementos. Ele coloca então alguns objetos como fora do âmbito de vontade dos sujeitos. Esses objetos são chamados objetos ilícitos, porque eu não posso, como eu já disse, trabalhar com a herança de pessoa viva, né, ou órgãos humanos, etc., porque esse objeto será ilícito. Assim como alguns direitos da personalidade, eu não posso simplesmente, né, aceitar que você me torture e dizer, não, tudo bem, eu te contrato, ou você gosta, você é sádico, e aí eu aceito que você me pague para você me torturar. Também não pode, afeta a dignidade humana, a integridade, isso seria um objeto ilícito, o objeto desse negócio, tá? É importante salientar que, além desses requisitos principais do artigo 104, cada tipo de ato jurídico ou negócio jurídico pode demandar ou exigir requisitos específicos. Por exemplo, para casar, não basta apenas que as partes, né, os nubentes, sejam capazes, tá? Que o casamento, né, o objeto seja lícito, que o casamento é lícito, tal, e a forma seja cumprida, ou seja, a forma de lei, né, que é por meio de declaração para juiz e tal. Não. É preciso também, existem outros requisitos de validade, como por exemplo, você não pode casar com seu irmão, com sua irmã, você não pode casar se você já for casado. Então, nesses casos, é importante salientar o seguinte: se eu fizer um contrato, se eu, por exemplo, casar sendo absolutamente incapaz, sem autorização dos meus pais, veja que o casamento existe. Por que existe? Porque vamos fingir que não existe ainda o casamento homoafetivo. Vamos ficar estritamente na letra da lei do artigo 1524. Eu teria diversidade de gêneros, teria um juiz, que a vontade das partes e a declaração do juiz de que nós estamos casados. Contudo, então, veja, todos os elementos, todos os pressupostos previstos lá ocorreram. Então, haverá o casamento. Porém, esse casamento não será válido, porque a minha vontade, infelizmente, está viciada porque eu sou absolutamente incapaz, né? Ou porque, na verdade, eu já sou casado e o direito aí restringe, né, o casamento, veda a bigamia, então eu estaria proibido de casar. O casamento existiu? Existiu. Será válido? Não. Produzirá alguns efeitos. Eu não vou discutir esses efeitos aqui, né? Existe a questão do casamento, que acaba produzindo alguns efeitos. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, isso é objeto de direito de família, mas com certeza não são os efeitos pretendidos pelas partes, que seria de uma comunhão plena, duradoura, etc, etc. Ok? Então, isso vai ser estudado. Obviamente, outros requisitos de validade são estudados, né, de acordo com o avanço nas disciplinas jurídicas. Já que eu falei, então, em aptidão para gerar efeitos pretendidos pelo agente, quando eu analisar as espécies sujeitas à análise de validade, obviamente eu terei apenas usar o ato
jurídico stricto sensu e negócio jurídico. Ou seja, a princípio, eu só teria os atos jurídicos, né? Lato sensu. Depois eu vou explicar por que eu tiro o ato ilícito. Mas veja, como o fato jurídico não depende sequer de participação humana, muito bem de sua vontade, eu não posso arguir pelos efeitos pretendidos pelo agente praticante do fato jurídico stricto sensu, porque o fato jurídico stricto sensu não tem agente, não tem um agente que pratica o fato jurídico, certo? Não tem participação humana. Ah, professor, mas o fato jurídico tem participação humana. De fato tem, mas ela é involuntária, ou sua vontade é irrelevante para o direito. Se a vontade do agente no fato jurídico é irrelevante para o direito, então eu não posso me perguntar quais são os efeitos que ele pretendia, se eu não quero nem saber da vontade dele. Percebeu? Então o ato-fato também não está sujeito a análise de validade. Logo, tanto o fato jurídico stricto sensu quanto o ato-fato jurídico, se existirem, serão obrigatoriamente válidos. Não existe fato jurídico stricto sensu inválido, nem ato-fato jurídico inválido. Tá? É por esta razão que quando eu falo em fato jurídico aqui na noção, eu coloco entre aspas, porque não é todo fato jurídico, em sentido amplo, lato sensu, que está sujeito a plano de validade. Apenas aqueles em que há vontade. Aí vai se questionar, professor, mas o ato ilícito também não é um ato que depende da vontade do sujeito? Por que então ele não está sujeito à análise de validade? Por que eu não posso ter um ato ilícito existente, mas inválido? Bom, aí, Marcos Bernardo de Mello, genial, fantástico, recomendo a leitura dele, são cerca de 800 páginas só sobre esse assunto, mas vale muito a pena. Mas é o único momento que eu acho que ele não dá uma explicação satisfatória. Porque ele diz que não seria sensato eivar de validade um ato contrário ao direito, entre aspas, o que beneficiaria o autor do ato ilícito. Né? Eu discordo dessa ideia. Essa ideia não é incorreta, mas ela é a técnica. Eu raciocinei e tenho uma explicação um pouco melhor. O ato ilícito, ele não está sujeito a análise de validade simplesmente porque o ato ilícito ele pode ser doloso ou culposo, ou seja, intencional ou sem querer. No momento em que eu admito o ato ilícito culposo na esfera civil, tá? Eu estou trabalhando na esfera civil. No momento que eu admito o ato ilícito culposo, eu estou pensando já e afastando a ideia de que as consequências dependam dele. Então, o ato ilícito, o sujeito decide praticar o ato com a finalidade. A finalidade pode ser causar o dano ou não, mas a consequência concreta é a ocorrência do dano, tá? E uma vez que ocorra o dano, o ato ilícito se configura. Mas, se o ato ilícito admite a modalidade culposa, ou seja, sem querer, eu já estou excluindo da conceituação, da ideia de ato ilícito, né, a necessidade de conhecimento e pretensão dos efeitos. Veja bem, você pode até dizer, professor, mas o ato jurídico, você também não exclui o stricto sensu, você não escolhe os efeitos. Quando você adota, você escolhe os efeitos? Não, não escolhe os efeitos da adoção, de fato. Mas você precisa estar ciente desses efeitos. Se você não estiver ciente desses efeitos, você pode alegar uma anulabilidade eventualmente. Você diz, olha, me desculpe, agi em erro, né? Quero anular o negócio. É possível, porque você, em tese, precisa ter ciência das consequências daquele ato jurídico, tá? No negócio jurídico, então, nem se fala. No ato ilícito, não. O ato ilícito, ele pode ser doloso ou culposo. Então, tanto faz se o efeito pretendido pelo agente for alcançado no ato ilícito. O que importa é que cause dano.
seja esse dano à intenção ou não do sujeito. Tá? Na esfera civil a gente poderia reduzir a isso. Então o ato ilícito também está excluído do plano de validade. Então a gente só analisa no plano de validade o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. E por fim, nós podemos trabalhar, nós devemos trabalhar e analisar o chamado plano de eficácia, que nesse caso nada mais é do que a análise, ou a própria eficácia, né? A produção concreta dos efeitos pretendidos. E aí veja, não é mais a análise da aptidão para a produção dos efeitos. Não, 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 não. É a produção concreta dos efeitos pretendidos quando da prática do ato. Ora, professor, se ele tem aptidão para produzir efeitos, ele não produzirá esses efeitos? Ah, nem sempre. Por quê? Porque às vezes eu posso estabelecer, colocar elementos aí dentro. Que elementos são esses dentro de um negócio jurídico? É o que nós chamamos de elementos. Esses elementos de eficácia são chamados também de elementos acidentais do negócio jurídico. Aqui eu já estou mostrando que apenas o negócio jurídico comporta análise de eficácia. Que elementos acidentais são esses? Bom, eu posso estabelecer um termo, um prazo para o negócio jurídico produzir efeito. Então eu faço uma compra e venda. Qual é o efeito da compra e venda? O efeito da compra e venda é a obrigação. Você me entrega, transfere a propriedade para mim e a minha obrigação é te pagar o preço. Eu estabeleço um prazo para que esse efeito seja produzido. Você só me paga daqui a 60 dias. Acabei de comprar um produto pela internet que a previsão de entrega é 30 dias. Comprei ontem. 30 dias corridos. Então, ele já me disse, olha, eu só vou te entregar em 30 dias. Certo? Então, do mesmo modo, você pode ter um prazo final, não um prazo inicial para cumprimento, um prazo final, como no caso de contrato de locação, etc., que você estabelece. A locação durará por 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, enfim. É curioso notar que, veja, por que a gente fala de elementos de eficácia? Porque a produção concreta dos efeitos pretendidos pode ficar em suspensão ou pode correr até um determinado momento, tá? Isso ocorre quando você estabelece uma condição, que a gente vai estudar depois, né? Que seria um evento futuro incerto. Então, olha, se você por acaso passar no vestibular, passar no concurso, eu pego meu carro de volta. Enfim. O melhor exemplo concreto, que é engraçado, existe até no direito para a cidade de eficácia, é uma coisa chamada fideicomisso. Não é muito comum assim a gente vê no dia a dia, mas se estuda, acredito que em concurso e tudo. Que nada mais é do que você no testamento estabelecer que a propriedade pertence a Antônio, né? Então eu deixo esse imóvel para Antônio, mas com a sua morte, digo lá, com a morte de Antônio, esse bem não passará para os seus herdeiros, esse bem será transferido para José. Se José falecer antes de Antônio, enfim, quando Antônio morrer, vai passar para os herdeiros de Antônio. Mas, se Antônio morrer antes de José, vale o que eu predispus no testamento. É o que é chamado fideicomisso. Então, vai passar depois essa propriedade para aquela segunda pessoa que eu indiquei, tá? É uma condição, né? Ou seja, depende, eu não sei quem vai morrer primeiro, etc. Se José morrer primeiro, a propriedade fica em definitivo com Antônio e depois passa para seus herdeiros. Se Antônio morrer primeiro, não passa para seus herdeiros, não segue a lógica natural determinada pelo ordenamento jurídico brasileiro, e sim transfere para José, conforme eu havia estipulado. Muito curioso e muito interessante, não é? Do mesmo modo, um prazo, um termo. Imagine que aquele termo, aquele prazo, né, termo é sinônimo de prazo, evento futuro certo, que eu dei, que era um prazo inicial para pagamento. Imagine que não é uma compra e venda, imagine que o contrato que eu fiz foi de apresentação. Eu contratei a banda Charlie Brown Jr., eu contratei
chorão para se apresentar. Acabei de ler a notícia de que Bruno Fante faleceu, né? Provavelmente se suicidou também. Fazer aquele Hermes e Renato, uns 35 anos de idade, coitado. Imagine que eu contratei um show dele. Essa obrigação é personalíssima. Eu não posso querer que alguém, um herdeiro dele, substitua no caso da morte. E eu contratei o show dele para setembro. Então, o contrato é válido? É válido. A eficácia está pendente da ocorrência ou do decurso do prazo. Então, não produz efeitos concretos ainda. Normalmente, as pessoas vivem, fazem seus shows, etc. No momento adequado, decorrido o prazo, ocorre a produção concreta dos efeitos pretendidos. Mas, por exemplo, a pessoa faleceu antes, Chorão, Cássia Eller, enfim, né? As pessoas falecem assim de maneira súbita, infelizmente. E aí, neste caso, aqueles efeitos jamais serão produzidos. Tá ok? Chamamos de elementos acidentais do negócio jurídico. Portanto, a partir disso, eu já posso estabelecer quais são as espécies de espécies de fatos jurídicos sujeitas à análise de eficácia. Quais são? Negócio jurídico apenas. Por que apenas o negócio jurídico? Porque apenas o negócio jurídico, a sua vontade define os efeitos pretendidos. Lembremos, no ato jurídico, a minha vontade só define se eu pratico o ato ou não. As consequências estão previstas, né, no ordenamento, na norma jurídica, tá? No ato jurídico stricto sensu. Já no negócio jurídico, eu decido não apenas se eu pratico o ato, mas também decido quais serão os efeitos, ou a maioria dos seus efeitos. Tá? Então eu posso moldar esses efeitos, inserindo elementos acidentais, que é a condição, o termo, também conhecido como, não é igual a prazo, né? Mas enfim, vamos aqui chamar de prazo. Lá no item 8, nós vemos que existe uma diferença entre termo e prazo, tá? O termo e o modo ou encargo, ok? Então, a gente pode analisar todo fato jurídico stricto sensu, se existe, obviamente é válido e eficaz. Todo fato jurídico stricto sensu, se existe, também é válido e eficaz, porque nenhum deles está sujeito a análise de validade e, portanto, não está sujeito a análise de eficácia, por consequência lógica. Já o ato jurídico, o ato ilícito também, uma vez que exista, reunir os pressupostos de existência, será existente, obrigatoriamente válido e eficaz. Já o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico podem existir e aí podem ser válidos ou inválidos. Porém, o ato jurídico stricto sensu, se existir e for válido, obrigatoriamente é eficaz. Tá? Não cabe a análise da eficácia, tal, porque você não pode submeter a eficácia do ato jurídico à sua vontade por meio da inserção voluntária de elementos acidentais como termo, condição ou encargo. Ok? Vamos aí pensar prazo, né, tal. Bom, já o negócio jurídico é a única espécie de fato jurídico, sentido amplo, que pode existir e, uma vez existindo, pode ser válido ou inválido. E, se for válido, ou seja, existe, é válido, pode ser eficaz ou ineficaz, porque a sua eficácia pode estar submetida à vontade previamente estabelecida por meio da inserção dos elementos acidentais no negócio jurídico, termo, encargo e condição, né, pela vontade do agente praticante do negócio. Ok? Ficamos aqui com o plano de eficácia. A partir da próxima parte, da próxima videoaula, nós vamos analisar a nulidade, né, o plano de validade mais detidamente do ato jurídico, e aí vamos analisar graus de invalidade, nulidade versus anulabilidade, bem como as causas de nulidade, as causas de anulabilidade, né, e vamos seguindo aí a partir do item 4 até o item 7, ok? Até a próxima.